Denúncias de perturbação do sossego público aumentam 30% no primeiro semestre do ano em São José dos Campos, e o avanço dos chamados fluxos ainda desafia as autoridades de segurança na cidade. Saúde, novos casos de sarampo são confirmados em Taubaté e Pindamonhangaba. Até o momento, 21 pessoas contraíram a doença na região. Cancelamento de concursos públicos para preenchimento de vagas em prefeituras do Vale do Paraíba deixa milhares de candidatos no prejuízo. Mas, por lei, quem se dedica em busca de uma vaga no serviço público pode pedir o ressarcimento dos gastos. A exemplo de outras cidades brasileiras, Jacareí pode ter a presença de doulas em salas de parto, regulamentada por lei. A proposta já foi aprovada na Câmara e depende apenas da sanção do prefeito. Esporte, com 2 reforços, Taubaté foca estreia na Liga Paulista de Futsal. Primeiro duelo será fora de casa contra o Sorocaba. Quarta-feira, 14 de agosto, o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Só no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura de São José dos Campos registrou um aumento de quase 40% no número de denúncias de perturbação do sossego. Já os chamados fluxos, festas irregulares realizadas em vias públicas da cidade, somam mais de 700 ocorrências, segundo a Polícia Militar. Muitas vezes terminam em confusão e até mesmo em mortes. E para tentar combater esses problemas, as autoridades realizam operações em conjunto no município. Durante o dia, o bairro Urbanova, na região oeste de São José dos Campos, é considerado um local tranquilo. Mas é só chegar o fim de semana que o sossego por aqui perde espaço. De acordo com os moradores, os fluxos acontecem na entrada principal do Parque Ribeirão Vermelho, como mostra esse vídeo enviado pelo aplicativo Você na Band Vale. Para combater o aumento dos casos de perturbação do sossego no bairro, uma comissão foi criada para cobrar maior fiscalização e por um fim na perturbação no local. Som alto, bebida, consumo de... A gente acredita que há também cheiro de entorpecente, essas coisas. Então o fluxo sempre é no final de semana. A comissão foi criada para tentar inibir o fluxo e até mesmo haver uma fiscalização melhor, né? Ainda segundo o morador, no início do ano, uma reunião com a Prefeitura e Polícia Militar foi feita no condomínio para tratar do assunto, mas a única medida tomada até agora foi a instalação dessas placas na entrada do parque, que proíbe o estacionamento dos veículos das 10 da noite às 6 da manhã, o que não foi suficiente para coibir os grupos. A única atitude tomada até o momento foi a colocação de placas de proibido estacionar a partir de um certo horário da noite, a partir das 9 horas da noite. Mas isso não inibe o fluxo. Se não houver uma fiscalização, continuamos na mesma. Na tentativa de inibir os pontos de fluxos na cidade, a Prefeitura de São José dos Campos tem o projeto Patrulha Sossego, que trabalha para prevenir esse tipo de situação. Trabalhamos em 2 focos. Um com fluxos de rua, PM, Guarda Municipal, agente de mobilidade urbana e às vezes a fiscalização de postura junto. E um outro Departamento de Fiscalização de Postura, junto com a PM, através de atividade delegada, mas aí focada mais em comércio e chácaras, que faz locação para eventos. No primeiro semestre deste ano, a Secretaria de Proteção ao Cidadão registrou um aumento de 38% no número de denúncias de perturbação do sossego público. Foram 1.708 casos contra 1.237 no mesmo período do ano passado. Até agora já foram aplicadas 816 multas de som alto de veículos em locais públicos, quase o dobro das autuações do ano passado. A guarda chega em rua, veículo com som alto, já é feita a autuação de imediato, sem necessidade de medição. Fiscalização de postura. Em comércio é feita a medição e feita a autuação. Em chácaras, se constatar, a multa mínima é em torno de R$3.000. Na maioria dos casos, o som alto e o consumo de drogas são as principais reclamações dos moradores. De acordo com a Polícia Militar, só em São José dos Campos, no primeiro semestre deste ano, foram registrados 729 pontos de fluxos, um aumento de 25% se comparado com o mesmo período do ano passado. Nas redes sociais, vários
notórios são os registros de fluxos que se repetem frequentemente pela cidade. No mês passado, a polícia precisou utilizar gás lacrimogênio para liberar a rua na região central da cidade. No último fim de semana, um desses encontros realizados na comunidade Santa Cruz 2 terminou em tragédia. Após 2 dias desaparecida, uma jovem de 17 anos foi encontrada morta em um matagal na zona norte da cidade. A capitã da PM diz que o trabalho de combate aos fluxos é feito em conjunto com a Guarda Municipal e que, na maioria das vezes, a ação acontece antes mesmo da aglomeração dos grupos. A Polícia Militar, ela trabalha constantemente, ela já assumiu essa situação de perturbação do sossego, de fluxos na sua rotina operacional. Então, principalmente finais de semana, são desencadeadas operações junto à Prefeitura, exatamente para a gente prevenir e dar o devido atendimento. Nós temos também uma atividade delegada que é específica para perturbação do sossego, então nós já incorporamos isso daí ao nosso trabalho. A gente identifica pelos cadastros das ocorrências 190 que os locais onde tem mais ocorrências de pancadão, de fluxo, são as regiões da Zona Sul, Campos Alemães, Dom Pedro 1 e 2 e o Jardim Palmeiras, que fica na Zona Leste. A polícia ainda recomenda que toda ocorrência seja registrada pelo telefone 190 ou, quando possível, fazer um boletim de ocorrência na delegacia. É importante que a gente tenha esse registro exatamente porque aí vai ter uma ação penal, vai ter uma responsabilidade e aí a gente consegue trabalhar essa solução muito mais eficiente do que apenas fazer o pedido para a pessoa abaixar o som. E a Polícia Civil de São José dos Campos trabalha para identificar os suspeitos de envolvimento na morte de Jamile Fernandes da Silva, de 17 anos, que desapareceu durante um desses fluxos realizado no último fim de semana na comunidade Santa Cruz, região central de São José, como mostramos na reportagem. Mas não há detalhes da investigação. O corpo da adolescente foi encontrado 2 dias depois em um matagal no bairro Buquirinha, com sinais de violência. O caso é conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais, que analisa imagens de câmeras de segurança e de celulares para tentar esclarecer o crime. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou hoje 2 novos casos de sarampo, de uma mulher de 24 anos, moradora do bairro Jardim Califórnia, e de um homem de 28, morador da Vila Marli. As 2 pessoas passam bem e ações de bloqueio já foram realizadas. Com isso, agora são 3 pacientes infectados com a doença na cidade e outros 17 casos são investigados. E em Pindamonhangaba subiu para 4 o número de casos confirmados de sarampo. A paciente é uma mulher de 22 anos, moradora do bairro Bem Viver, bairro que já recebeu as ações de bloqueio contra a doença. A paciente se recuperou com o tratamento. E agora são 21 casos de sarampo em toda a região. E São José dos Campos contabiliza este ano 3 mortes por dengue. A vítima mais recente é um homem de 57 anos, morador do Jardim São José 2, que morreu em 26 de junho. As outras 2 mortes foram registradas em maio e março. A cidade ainda contabiliza 554 pacientes com a doença. Outro município onde a dengue preocupa é Taubaté. Já são 182 casos este ano, mas sem mortes. Alta de 295% se comparado a 2018. Um motorista dirigiu por 16 quilômetros na contramão pela rodovia dos Tamoios na noite de ontem. Ele acessou a estrada no quilômetro 22 em Jambeiro e só parou no quilômetro 38 em Paraibuna quando bateu o carro contra uma caminhonete. Ele sofreu ferimentos graves e foi atendido no Hospital Municipal de São José dos Campos. Por apresentar sinais de embriaguez, vai ter de pagar multa de R$ 2.900. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos. O Vale do Paraíba manteve no ano passado a 3ª posição no ranking do PIB paulista divulgado pela Fundação SEAD. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços. Os dados são analisados desde 2002 aqui no estado. O levantamento aponta que em 2018 o Vale do Paraíba ocupou o 3º lugar no estado na contribuição com o PIB. A participação é de 5,1%. A região está atrás da capital, que ocupa o 1º lugar com 54,3% de participação, e da região de Campinas, em segundo, com 17,5%. No ano passado, a economia da região cresceu 2,4%. Os serviços representaram 57,8%
38% do PIB, seguido da indústria, com 41,3%. A agropecuária teve queda de 12,1% na participação. E veja a seguir, publicado no Diário Oficial, o nome do diretor interino do INPE. O oficial da Força Aérea, Darkton Policarpo Damião, fica no cargo até a nomeação do novo diretor. E também o que diz a lei sobre os candidatos prejudicados com o cancelamento de concursos públicos. Voltamos em instantes, agora 7 horas em ponto.